Eu vou falar direto ali com o Leandro Rezende. Leandro está há dias apurando do Rio tudo o que ele pode a respeito dessa região, a respeito do desaparecimento do Bruno e do Dom. Leandro, as conversas que eu tive hoje com gente do Amazonas, autoridades de lá, elas revelam que esse local onde desapareceram o Bruno e o Dom, esse local é dominado pelo narcotráfico. Tornou-se uma área dominada pelo narcotráfico. E aí todas as questões que a gente vinha falando, né, a pesca ilegal e a extração ilegal de madeira, tudo isso está conectado. Tudo isso está conectado com o narcotráfico. Você foi tentar entender melhor o perfil dessa região e que tipo de queixas já foram feitas, relatando perseguições a tiros, relatando expulsão, massacres às autoridades públicas no Vale do Javari, onde desapareceram o Dom e o Bruno. Dani, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, a gente não está falando de denúncias que foram feitas há 1 ano, nem 2 anos, né? São informações de agora. Entre abril e maio desse ano, a Unijava, que é a União dos Indígenas do Vale do Javari, enviou 6 ofícios ao Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para as autoridades do Estado do Amazonas, denunciando a ação de criminosos nessa área em que o Dom e o Bruno sumiram. Um dos ofícios, para a gente ter uma ideia de como o crime é percebido lá nessa região, traz o nome do Amarildo da Costa de Oliveira, que é um homem que teve a prisão temporária decretada na última quinta-feira e é considerado um dos suspeitos desse desaparecimento. A União dos Indígenas do Vale do Javari atribuiu a ele a autoria de diversos atentados com armas de fogo contra uma base da FUNAI entre 2018 e 2019. Eu conversei hoje também, Dani, além da Unijava, com o Guenter Francisco, que é missionário do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que atua lá nessa região do Vale do Javari. E, mais uma vez, ele trouxe algo que a gente comentou na semana passada e abriu o 360 de hoje com a sua apuração sobre isso, mas é importante para a gente botar em perspectiva, até para as pessoas tentarem entender junto com a gente o que está acontecendo numa área de 8,5 milhões de hectares que fica numa região de fronteira com o Peru e com a Colômbia, né? Se trata de uma área em que há uma atuação muito forte de pescadores que atuam ilegalmente na pesca, por exemplo, do pirarucu, um peixe nobre, e além disso tem toda essa presença do tráfico de drogas na região. O que preocupa também as lideranças indígenas é a possível exploração dessa pesca ilegal pelo narcotráfico, uma associação entre 2 tipos de criminosos, né, que acabam se associando para poder exercer livremente a sua ação criminosa lá no Vale do Javari. Para a gente ter ideia do que a Unijava estava reportando, no dia 12 de abril, eles informaram que a equipe que foi criada pelo Bruno Pereira para poder monitorar as violações ao Vale do Javari, porque a FUNAI já não estava dando conta há muito tempo de monitorar as violações desse território, essa equipe foi alvo de 7 tiros disparados por pescadores. O registro de pesca ilegal também ocorreu nos dias 15, 18 e 23 de março. O Ministério Público foi informado da existência de um mercado de pescado ilegal na cidade de Atalaia do Norte, que era justamente para onde estavam indo o Dom e o Bruno quando eles sumiram, Dani. E o Ministério Público Federal me confirmou que recebeu esses ofícios e que no final de maio, portanto, 1 semana antes desse duplo desaparecimento, procuradores estiveram lá em Atalaia do Norte para poder levantar informações sobre essas investigações e ajudar um pouco a entender a atuação do crime lá. Essas investigações estão em sigilo, mas mostram, Dani, esses ofícios todos que o poder público sabia sim que se trata de uma área que está bastante conflagrada e não deu tempo de que algo fosse feito antes do Dom e do Bruno sumirem. Dani. Yuri, o que a gente tem, então, primeiro, as autoridades sabem há anos que aquilo ali virou terra sem lei, aliás, terra onde a lei é a lei do bandido, né? A lei dos traficantes, que cooptaram também, como eu disse, né, e o Leandro deixou muito claro com dados de investigações já em andamento, né, que a relação entre exploração irregular de caça e pesca, né, e também de madeira, se entrelaçou com o narcotráfico nessa região que conecta Brasil, Peru e Colômbia. Então, é narcotráfico, inclusive, internacional. E aí, Yuri, a gente tem a questão, primeiro, né, do preço que a sociedade como um todo está pagando hoje por conta dessa disseminação desenfreada e aparentemente sem condição de combate pelo poder público da ação dos narcotraficantes ali no Vale do Javari. A gente está pagando o custo disso
isso, infelizmente, com vidas de índios, infelizmente com a angústia sobre Dom e sobre Bruno, e também com o registro internacional de que uma parte da Amazônia foi tomada por tráfico internacional de drogas. Pois é, Dani, antes de tudo, boa tarde para você, Renata, Leandro, para quem nos acompanha no 360. Trazer mais um dado que para compor esse panorama que foi levantado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive divulgado em nota quando ocorreu o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, que era mostrando justamente que essas cidades de região de floresta na região norte, ao contrário de outras cidades de porte semelhante no entorno do país, tiveram aumento dos casos de violência letal e o recorte que o Fórum fazia era de 2018 a 2020, ou seja, vai coincidindo com o relato que você trouxe ali do caso de massacre de indígenas em 2017, do quanto esse crime organizado avança na região norte, na região de floresta, principalmente em relação às fronteiras, e adentra no atual governo. Por que eu trago para o atual governo? Porque coincide também com uma série de desmonte nos órgãos de fiscalização das políticas ambientais e de uma postura, de um discurso político que acaba criando um certo ar de licenciosidade. E isso não sou eu que estou falando isso a gente ouve de diversas autoridades especialistas na região amazônica, não só ambientalistas, mas também pessoas que estudam políticas públicas nessa região, do quanto todo esse desmonte que ocorre no IBAMA, e em contraste, inclusive, com o discurso de defesa da soberania nacional que é utilizado politicamente pelo atual governo, na prática ele não se revela, ele não encontra eco na prática, justamente porque são regiões que se tornaram conflagradas, que estão sem domínio do poder do Estado, seja no aspecto de segurança pública, seja no aspecto até de controle do tráfico internacional, seja de drogas, seja de armas, e é disso que se trata, essa sobreposição de crimes que leva a essa situação trágica que a gente está acompanhando desde o início da semana passada. Renata, a gente vê ali uma dificuldade, essa nova faceta, né, do avanço do poder do crime, né, do avanço do crime sobre a Amazônia. A gente sempre focado muito nos madeireiros, e aí veja que a ausência de fiscalização e a falta de estrutura para que essa fiscalização aconteça. A gente sabe como a FUNAI, né, sofreu e como os servidores relataram o desmantelamento da estrutura, exatamente para que você não tivesse como coibir o avanço do crime. E aí a gente chega no Vale do Javari, onde tudo isso está junto, onde você tem a tentativa de pesca ilegal, a exploração de madeira aliada ao narcotráfico internacional. Ou seja, é uma região que agora fica muito claro como a ausência de fiscalização está custando para a reputação do Brasil e para os brasileiros, né? O que a gente pode subentender? Lembrando, tá, gente? No Supremo Tribunal Federal tem um inquérito aberto a pedido da própria Polícia Federal contra os integrantes do Ministério do Meio Ambiente que já saíram do governo Jair Bolsonaro e do próprio IBAMA, enfim, dizendo que havia facilitação deliberada de tráfico internacional de madeira, ilegal, claro. Qual é o custo, Renata, da ausência de fiscalização e do desmantelamento dessas estruturas que estavam ali há anos tentando proteger a Amazônia? Perfeito. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. A Dani traz diversos pontos, gente, e todos eles são muito relevantes nesse momento. É claro que o primeiro, assim, o principal problema, o principal custo é o custo das vidas e toda essa apreensão em torno do que aconteceu com Dom Phillips e com Bruno Pereira e dessa continuidade das buscas, né? O desfecho das buscas. Esse é o principal problema, né, e a principal questão que a gente se depara ainda neste momento. A demora que foi muito apontada por quem está lá próximo, né, a demora em atuar, a demora em agir para que as buscas fossem iniciadas com todos os instrumentos possíveis, e isso foi alvo de diversos alertas, ela ajuda a aprofundar o desgaste, que aí é um problema no segundo plano, mas um problema concreto nesse momento para o governo, o desgaste para o Brasil nessa situação. Não só porque ela acaba, o fato de termos, né, dois desaparecidos, né, um indigenista muito conceituado, um jornalista muito conceituado, né, pessoas, referências nas suas áreas, né, por termos essa situação de extrema angústia, ela acaba destampando para o Brasil
para o Brasil também, né? Porque muitas vezes nós não olhamos para essas questões que estão ali afligindo a Amazônia, mas especialmente para o mundo, de diversos problemas. Há várias camadas de problemas ali. Então, Dani traz alguns, né? A questão do avanço do crime nessas regiões, além dos problemas que talvez fossem mais imediatos para que todos se recordassem, né? Do tratamento dos povos isolados, a questão da grilagem, da pesca ilegal, mas isso junta-se outros fatores que agora ficam mais evidentes, que é a atuação do crime organizado. Então, me parece que nesse momento a gente tem duas questões quando a gente olha para a atuação do poder público. A primeira, e é importante, é difícil falar isso, mas independentemente do desfecho das buscas, que é a reação imediata ao desaparecimento, ela foi feita a contento? As primeiras informações que chegaram era que não, de que a gente poderia ter visto as autoridades agirem mais prontamente, com uma resposta mais adequada. A segunda questão é, o que está sendo feito, né, já ali no médio prazo, ou pode ser feito daqui para frente, para que esses problemas de fundo tão agudos e que os dois estavam ali justamente tentando ajudar a dar uma resposta, possam, de fato, ser enfrentados.